pessoal, eu sou a doutora Tassiana, eu sou psicóloga clínica, eu atendo presencialmente na Zona Norte de São Paulo e também atendo online para quem não tem disponibilidade de atendimento presencial. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do site para quem tem interesse em atendimento online e também, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Também vou deixar aqui embaixo na descrição o link para o meu Facebook e para o meu Instagram. Hoje eu vou falar sobre sentimento de culpa, que é aquele sentimento dolorido, de remorso, de arrependimento, de você ter feito alguma escolha ou ter alguma atitude errada, de você ter feito algo que prejudicou alguém ou você mesmo. É aquele sentimento dolorido, de até uma vergonha daquela atitude que você teve. Mas é importante falar que o sentimento de culpa, ele é natural. Todos nós, em algum momento da vida, tivemos um sentimento de culpa e que ele pode ser positivo e negativo. O ponto positivo do sentimento de culpa é quando a gente usa essa culpa para se movimentar, para ser uma pessoa melhor, para aprender, porque a culpa, ela é uma consciência nossa de coisas que a gente não fez certo, né? Coisas erradas que a gente fez. Então, se a gente, por exemplo, fez algo para alguém que prejudicou outra pessoa, que achou que não foi bom, a gente vai lá, pede uma desculpas, né? Da próxima vez faz de uma maneira diferente, né? Muda suas atitudes, repensa sobre aquilo que você fez e tem uma nova oportunidade de aprender. Então, isso é positivo, quando você utiliza para frente, para amadurecer. Agora, a culpa é negativa quando ela é utilizada para paralisar, quando a pessoa fica com um remorso excessivo, se paralisando, se sentindo muito mal, às vezes se tornando até vitimista demais, culpando os outros, né, jogando essa culpa para outras pessoas, ou até se tornando muito negativa, né, e isso vai sendo muito ruim e a prejudicando muito, vai se tornando excessivo, né. Existem pessoas que ficam aí meses, anos, ainda sentindo essa culpa. Tem pessoas que às vezes errou com 20 anos de idade, está com 40, 50 anos e ainda está sentindo o peso daquela culpa, ainda está mal, ainda está paralisado. Então aí que vai se tornando ruim e patológico, tá? Também existem aquelas pessoas que têm umas culpas inexistentes, né? Às vezes ela nem prejudicou ninguém, mas mesmo assim ela se sente culpada, como por exemplo, uma pessoa que muitas vezes faz de tudo para os outros, nunca diz não, tem aquele medo da rejeição, então acaba sempre agradando as outras pessoas. Aí um momento ela vai lá e se impõe e fala um não, e aquilo é até muito positivo para ela, faz com que ela cresça como pessoa, aumente sua autoestima, mas ela fala aquele não e se sente culpada, mesmo aquilo sendo positivo e mesmo não tendo prejudicado ninguém. Um outro exemplo é uma mãe, por exemplo, que teve que deixar os seus filhos meio período numa creche ou com os pais dela, porque ela tinha que trabalhar e era uma necessidade naquele momento, mas ela sempre foi uma mãe muito presente, sempre fez de tudo, né, pelos filhos, e eles cresceram e se tornaram adultos muito respeitosos, adultos felizes, né, prósperos, e não trazem, né, nenhum remorso em relação a ela, não trazem uma culpa para ela, mas mesmo assim ela se sente culpada por aquilo, mesmo ela não tendo prejudicado efetivamente ninguém e nem ter feito isso de propósito, era uma necessidade naquele momento, é o que ela precisava fazer. Então, tanto um ou outro, né, são sentimentos de culpas muito negativos e que já se tornam patológicos, ruins. E geralmente pessoas que têm esses sentimentos de culpas negativos são pessoas que são muito perfeccionistas, que se cobram demais, que elas têm uma idealização de perfeição que não existe, né? Porque todos nós falhamos, erramos, temos defeitos e elas não aceitam isso. E quando acontece, elas vão se frustrando o tempo todo e não se perdoando. Então é muito importante entender que se perdoar, que aceitar os nossos erros, os nossos defeitos é essencial, porque todos nós erramos, né? Então é começar a olhar para isso de uma outra forma. Se, por exemplo, você fez uma escolha errada, né? Quando você fez a escolha, você não sabia que aquilo ia dar errado. Quando deu errado, é até muito cruel consigo mesmo falar, nossa, olha, deu errado, por que eu escolhi isso?
Mas naquele momento você não sabia, a gente precisa vivenciar, a gente precisa ter experiências para saber se aquilo vai dar errado ou não, né? Ou até quando a pessoa fala, nossa, se eu tivesse escolhido de uma forma diferente, né, a minha vida poderia ter sido de outra forma. Mas talvez se você tivesse escolhido diferente, você teria pensado da mesma forma. Ah, e se eu tivesse feito aquela outra escolha, como seria? Então não tem como saber. Às vezes se você fizesse uma escolha diferente, nem seria tão bom quanto você imagina ou quanto você idealiza. Então a gente precisa vivenciar as coisas e isso é que vai se tornando a gente maduro e a gente tem outras oportunidades de fazer diferente, de aprender com aquilo, de se movimentar. E se você também fez alguma coisa errada para alguém, prejudicou alguém ou você mesmo, olha como é importante você reconhecer isso, falar, nossa, eu errei, eu fiz uma coisa ruim e pensar como que eu posso fazer diferente, como que eu posso reconstruir minha vida, como que eu posso compensar isso de alguma forma, né? Então, hoje você já pensa diferente, olha que evolução, naquela época você fez errado, hoje você já não faria. Então olha como isso é tão positivo, como você amadureceu, o que a gente é hoje é as experiências que a gente viveu e talvez se a gente não tivesse vivido essas experiências, a gente não tivesse aprendido tanto e amadurecido. Então pense nas novas oportunidades, utilize essa culpa como uma consciência para amadurecer, isso que é muito importante. E se você, né, se identificou com esse vídeo, você tem sentimentos de culpas negativos, não deixe de buscar ajuda e não fique oprimindo esses sentimentos, porque quanto mais você oprimir e ficar guardando dentro de você, mais você vai se prejudicar e prejudicar as pessoas na sua volta, podendo trazer muitos problemas físicos e psicológicos, né? A pessoa ela pode vir a ter uma autossabotagem, né, de não achar que ela pode ser feliz, de não achar que ela merece ser feliz, então ela fica se autopunindo, se prejudicando. Eu até falei sobre a autossabotagem em um vídeo, eu vou deixar aqui o link na descrição para quem tiver interesse em saber um pouco mais. A pessoa pode trazer uma automutilação, muitas pessoas se machucam, né, se mutilam para aliviar essa culpa, para se punir. Pode trazer também compulsões, utilização de álcool, de droga e outras, né, compulsões, para também aliviar esse sentimento de culpa. Pode trazer uma ansiedade, uma depressão, um transtorno obsessivo compulsivo. Então é muito importante buscar essa ajuda e entender de onde que vem esses pensamentos negativos, essas autossabotagens, essas crenças negativas, né? Os traumas também, porque esses comportamentos vêm muito de traumas da infância. Então se compreender um pouco mais e se libertar desse sentimento, porque quando você se libertar disso, você vai ver como a vida pode ser mais leve e como você pode ter novas oportunidades e se movimentar com essa culpa ao invés de se paralisar e se fazer mal, tá? Então reflitam sobre isso, eu espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Curte, comenta, compartilha para que outras pessoas também tenham conhecimento sobre o assunto. E se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber meus próximos vídeos. Se tiverem novas sugestões de vídeos, também pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Eu agradeço e até mais!